até vou para uma linha talvez até um pouco mais radical, porque biblicamente, eu vou por um caminho que hoje a gente está muito atrás do meu propósito de vida, ao invés da gente adequar a nossa vida ao propósito dele, sabe? É muito aquela coisa assim, como se o propósito de vida fosse uma coisa que está escondida, e o Senhor escondeu para que você saia meio que tateando ou procurando no escuro. Eu costumo entender como propósito, como aquilo que você vai revelando à medida que você caminha com Cristo. Você vai revelando para o que você nasceu para ser, o que você nasceu para fazer, à medida que a sua caminhada com Cristo vai se desenvolvendo. Então, mais do que qual é o meu propósito de vida, é o Deus que eu conheço. É o conhecimento que eu tenho de Deus. Porque se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, se nele, se ele é a fonte de todas as coisas, como o salmista diz, todas as minhas fontes estão em ti, o homem nunca vai compreender verdadeiramente o seu propósito de vida se ele não conhecer quem o criou. Então, eu sempre ia por essa linha, mais do que você querer saber qual é o propósito, você precisa saber a qual Deus você serve. Mais do que você querer saber qual o propósito de vida, é se você está crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Porque a experiência da relação com Deus, da relação familiar com Deus, da relação paterna com Deus, ela vai automaticamente não só revelando para você o seu propósito, como ela vai te conduzindo nele. Então Deus nunca quis que você fosse a Ele só para descobrir o seu propósito e depois o abandonasse. Deus quer que você vá a Ele para que na relação com Ele, no relacionamento com Ele, você vá revelando aquilo que Ele quer revelar por intermédio de você. Por isso que acho que o texto que melhor define isso é Colossenses capítulo 3, quando Paulo diz assim, que é um texto que marca muito a minha vida: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. E aqui que está, o versículo 3, ele é chave. Pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestos com Ele em glória. O que está dizendo? A vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida, se manifestar, vocês vão ser manifestos com Ele. Então, o propósito é muito mais a ver com aquilo que você revela à medida que você está em Cristo, do que algo que você descobre. Sim. Entendeu? Então, Mas essa questão, por exemplo, da humanidade, quando a pessoa coloca muita, por exemplo, a pessoa fica distraída, né? Vive distraída, enchendo a sua mente de coisas desse mundo, é que nem no seu caso. Eu quero fazer uma faculdade para quê? Para depois eu ter um emprego estável, depois eu ter uma casa, ter um carro. Então esse pensamento né? esse eu acredito assim que esse tipo de pensamento é o que faz a pessoa sair desse lance do propósito. É isso que o apóstolo Paulo falou. Da sua mente está o quê? Voltada para as coisas do alto. Nas coisas terrenas. Porque daí o propósito vai se revelando, como você mesmo disse. Isso. Porque a sua mente está cheia das coisas de Deus. Isso. E automaticamente você começa a olhar para o seu redor, tudo já estava apontando. Você que não estava percebendo por quê? Você estava distraído, querendo as coisas desse mundo. Exato. Querendo, eu quero fazer uma faculdade, sem saber, cara, o que Deus tem, né? Qual que é o chamado, o propósito? Então eu vou entrar em Deus e as coisas vão acontecendo, as conexões vai surgindo, né? Quando você busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas começam o quê? Ser acrescentada. E é literalmente isso que você falou, contando a sua história, né? Agora você teve uma clareza, tá? Beleza, tive uma clareza. Agora o que eu vou fazer com isso? Vou fazer um seminário. No seminário você pode perceber, contando a sua história, que as coisas começaram a se conectar. Claro. Porque você estava buscando aquilo que alinhava com as coisas de Deus. Você estava cheio das coisas de Deus e Deus vai apontando, vai mudando as coisas ali até, olha, é isso que eu tenho para você. Vai direcionando. Então isso é fantástico, cara. Porque as pessoas se confundem muito. É que nem você falou, essa busca constante. Eu quero... Porque eu entendo isso. Porque a vontade da pessoa em agradar a Deus, em servir a Deus, ela acaba tendo essa dificuldade de não entender o porquê e para quê.
Exato. Entendeu? Então, ela fica pensando, não, eu falo bem, então eu vou fazer uma faculdade de marketing. Eu me comunico legal, eu vou fazer... A gente olha isso só de maneira humana. Sim, exatamente. Só de maneira terrena. E o que exatamente Paulo está dizendo é que a nossa vida... Porque ele está tratando... É um texto interessante, porque ele está tratando assim, ó, vocês morreram. E a vida de vocês está com Cristo em Deus. Então ele está tratando assim, não é mais a sua vontade. Não é mais a sua vida, não é mais a sua vontade, Sim. não é mais o seu projetinho de vida, entendeu? Não é mais virar o ano, projetinho de vida 2026. Não é mais, vou fazer isso. É óbvio que Deus não está tirando de nós a responsabilidade de tomar decisões sábias, de escolher, e nem dizendo para nós, seja um desorganizado e deixe a vida me levar, entre no modo Zeca Pagodinho e deixe a vida te levar. Não, mas ele está dizendo assim, você morreu e você nasceu de novo. Essa vida da qual agora você pertence, ela está com Cristo em Deus. Ou seja, você só vai conhecer e desfrutar de tudo que você pode desfrutar dela, à medida que você se relaciona com Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, quiser se manifestar, você vai ser manifesto com Ele. Ou seja, não é o meu propósito de vida, Sim. É o propósito de Deus, do qual eu participo. Então, a turma tem que sair dessa crise do qual é o meu propósito de vida e entender, por intermédio das Escrituras, qual é o propósito de Deus. O que Deus está fazendo. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de nós? Sim. E isso não está oculto, porque isso está revelado nas Escrituras. A turma está, às vezes, a gente vem no campo do, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E como se fosse algo escondido. E eu costumo dizer, você tem a vontade de Deus, que é a vontade soberana, que é a agenda de Deus. Com essa você não se preocupe. Por quê? Porque ela vai se cumprir você querendo ou não. Essa não está no campo. Deus não coloca essa vontade soberana condicionada ao que você pode escolher ou não. Essa é a vontade soberana. E vai acontecer a hora que puxar a tua senha, irmão, você vai morrer, já era. Entendeu? Algumas coisas que Deus quer que aconteça por intermédio da sua soberania, vai acontecer, você querendo ou não, você planejando ou não, você escolhendo ou não. Pronto, está debaixo da agenda de Deus. Está debaixo da agenda de Deus. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas agora tem a vontade revelada. E qual é a vontade revelada? É aquela que está na palavra. É a vontade que está clara nas Escrituras. Com essa vontade, Gési, você não tem que ficar tateando no escuro. Ela está clara. Então, você não precisa orar. Eu fico imaginando, eu falava para os jovens assim, nossa, será que você precisa orar para saber se precisa ser santo? Não, você não precisa orar, está claro, está escrito que é para você ser santo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, Paulo fala em Tessalonicenses. Eu não preciso orar para saber se eu tenho que amar o irmão. Será que eu tenho que amar o irmão? Senhor, é da tua vontade eu amar o irmão? Não está claro. É da tua vontade que eu me sujeite uns aos outros? Não, você não precisa orar. Está escrito, sujeitáveis uns aos outros no temor do Senhor. É da tua vontade que eu caminhe mais uma milha. E isso, no mundo evangélico, a turma gosta muito de, Senhor, é da tua vontade que eu caminhe mais uma milha com esse irmão. Não está escrito lá no Sermão da Montanha. Sim. Que se você é discípulo de Jesus, você caminha 1, 2, 3 milhas, que você, quando te pedem a capa, você dá a túnica também. Você é da tua vontade que eu vire a outra face. Não precisa orar, está escrito. Então, essa é a vontade revelada e ela está nas Escrituras.